Olá a todos, bem-vindos de volta para mais um vídeo de hoje. Então, qual que é o pior cenário possível para a SoFi? Como vocês podem ver claramente, não tem sido um bom ano para a ação. Para o negócio, sim. Para a ação, nem um pouco. Uma queda de 44,1% no acumulado do ano. Agora, acabamos de receber os números do PPI, recebemos os números do CPI. Agora podemos olhar para as probabilidades de um corte na taxa de juros ou, mais importante no nosso caso aqui, de um aumento, uma elevação nas taxas de juros. Por que isso é importante? Bem, porque isso afeta uma empresa como a SoFi, afeta a economia, afeta o consumidor e, portanto, afeta uma empresa como a SoFi. Mas taxas de juros altas também podem ser um impulso para um segmento nos negócios da SoFi. O mesmo acontece com a Robinhood, por exemplo. Mas para a SoFi, muita gente pensa, isso provavelmente porque, bem, a projeção agora ainda é a mesma de 3 meses atrás, mas é a mesma orientação de 3 meses atrás. Mas há 3 meses, eles esperavam cortes nas taxas para este ano. Agora, eles não esperam nenhum corte nas taxas em 2026. E ainda assim, continuamos com a mesma projeção. Agora, se formos dar uma olhada na reunião do Fed de janeiro de 2027 e analisarmos as probabilidades. Então, a taxa-alvo atual é 150, 375. 350 a 375. Então, há uma chance de 58,1% de ainda estarmos nessa faixa. Mas há uma chance de 33,3% de termos um aumento da taxa até lá. Agora, se você olhar bem aqui, 18%. Há uma semana, a chance era de 18%. Há um mês, a chance era de 0,7%. Então, pode ser que não aconteça. Mas, neste momento, esse é o sinal que estamos recebendo. É por isso que nomes do setor financeiro, fintech, têm sido afetados, porque a mensagem aqui é bastante clara. Não acreditamos que cortes de juros vão ocorrer, mas a questão não é sobre cortes de juros. Agora também há cerca de 33% de chance de um pequeno aumento aqui, caso a inflação comece a subir novamente. E começamos a ter pela primeira vez algum indício de que isso está acontecendo. Isso vai continuar daqui a um mês, 2 meses? Ainda não sabemos. Mas neste momento, esses são os números que temos. IPP, 6% ano a ano, estimativa de 4,9%. 1,4% mês a mês. Estimativa, 1,5 núcleo do IPP, 5,2% ano a ano, estimativa de 4,3%. Núcleo do IPP mês a mês, 1% contra a estimativa de 0,3%. Quanto aos dados de inflação de abril, IPC, 3,8% acima do esperado de 3,7%. Mês a mês está dentro do esperado. Núcleo do IPC, 2,8%. Então, novamente, um pouco acima dos 2,7% esperados. E até mesmo o núcleo do IPC veio um pouco acima do esperado, 0,4% mês a mês, em comparação com 0,3%. É por isso que você vê novamente nomes como SoFi, nomes como Robinhood, nomes de fintech realmente não recebendo muita atenção agora, apesar dos negócios estarem indo muito bem, certo? Isso apesar de SoFi ter crescido 41% ano a ano em receita líquida ajustada. O EBITDA ajustado subiu 62%. A originação de empréstimos bateu recorde de 12,2 bilhões de dólares. O número de membros cresceu 35% e o de produtos 39% para o ano ainda esperam crescer. 30% de receita líquida ajustada, EBITDA ajustado, 52%. Lucro líquido, 72%. Lucro por ação diluído, 54% de crescimento ano a ano. Então, ainda se espera que esta empresa cresça muito rápido no ano fiscal de 2026, mesmo sem nenhum corte de juros. Mas neste momento, o mercado simplesmente não se importa. Agora, com taxas de juros altas, certo? Com taxas de juros altas, o que pode acontecer, certo? Quão frágil é o negócio da SoFi? Bem, se olharmos para as baixas líquidas de crédito, que foram de 4,4% no trimestre, uma queda de 40 pontos base, ano após ano, o modelo da SoFi assume de 7 a 8% de perdas, o que significa que ele está 2 vezes melhor agora? Então, ainda estamos em uma situação muito boa, mesmo com as taxas de juros permanecendo no nível em que estão agora. Sim, nos últimos 2 anos ela vem caindo, então isso ajudou o negócio, mas ainda não está tão baixa quanto há alguns anos atrás. O que eles falaram na teleconferência de resultados? No primeiro trimestre, registramos alta demanda dos membros, refletida no recorde de 8,3 bilhões de dólares americanos em concessões de empréstimos pessoais.
Com nosso forte índice de capital, direcionamos cerca de 5,4 bilhões de dólares em empréstimos pessoais ao balanço e 3 bilhões para a plataforma de empréstimos. Essa decisão deliberada resultou em originações de LTV menores em relação ao quarto trimestre, embora as originações de LTV tenham aumentado 90% em relação ao ano anterior. Quero ressaltar que tivemos uma demanda de parceiros de LTV maior do que decidimos atender neste trimestre. Mas nós atendemos toda a demanda prevista em nossos compromissos contratuais e até mais do que isso. Nossa margem líquida de juros foi de 5,94% no trimestre, um aumento de 22 pontos base em relação ao trimestre anterior. Continuamos esperando uma margem líquida de juros saudável acima de 5% para o futuro previsível. Por que isso é importante? Bem, novamente, sim, é verdade. Se você olhar para o PPI, se você olhar para o CPI, se você olhar para as taxas de juros esperadas para este ano, mesmo com uma alta dos juros, ok, algumas partes podem ser prejudicadas. Mas este é um vento a favor. Se você observar a receita líquida de juros, tanto da SoFi quanto da Robinhood, verá que a Robinhood também lucra muito devido às altas taxas de juros. Mas se você olhar para a SoFi, por exemplo, no último trimestre, a receita líquida de juros aumentou quase 39% em relação ao ano anterior. Isso está se tornando, sim, uma parte muito positiva do negócio. E como eles disseram, continuam esperando uma margem líquida de juros saudável acima de 5% para o futuro previsível. E veja, apesar das taxas de juros estarem nos níveis em que estão agora, e talvez alguns receios de que as taxas de juros subam, veja o que aconteceu no último trimestre. Os empréstimos estudantis no trimestre aumentaram, o que? Cerca de 2,2 vezes em relação ao ano anterior. Empréstimos pessoais continuam indo muito bem, financiamentos imobiliários estão indo extremamente bem. Então você não pode me dizer que a SoFi, o próprio negócio, mesmo com o ambiente macroeconômico atual, não está indo bem. Está indo extremamente bem. Agora, é claro, os mercados são voltados para o futuro. E se a situação piorar? E se o cenário macroeconômico ficar pior? Isso afetaria uma empresa como a SoFi? Sim, isso provavelmente afetaria a SoFi. Mas com base nos comentários da administração, com base no histórico da SoFi, que agora já tem 5 anos para analisarmos, ok, a inflação estava próxima de zero. Depois tivemos uma alta inflação subindo rapidamente, assim como altas taxas de juros. Vimos, além disso, que a parte de empréstimos do negócio deveria acabar, mas vimos a SoFi realmente sobreviver, se tornar lucrativa, crescer rapidamente e se tornar uma empresa melhor. Com base em tudo isso, eu realmente acho que eles vão sobreviver a esse susto macroeconômico de curto prazo. E quero dizer, se você olhar apenas para o que essa empresa tem feito nos últimos anos, ou seja, nos últimos trimestres, o crescimento tem acelerado. O último trimestre também foi muito bom. Então nada aqui realmente me mostra que a SoFi deveria estar caindo quase 50% no acumulado do ano. Ok, se querem falar mal da ação e largá-la, fiquem à vontade, sem problema. Sim, claro, é ruim. Investimos na SoFi, mas não nas demais empresas, nem em empresas de memória ou ações de IA, etc., que aumentaram muito no ano ou nos últimos 12 meses, perdemos essa chance. Ok, legal, mas qual é o ponto? Você perdeu essa chance, já acabou. Finito, olhe para o futuro. Você conseguiria encontrar valor aqui? Para muitos de nós, sim. Para alguns de vocês, provavelmente não. Tudo bem, pule. Vá para o próximo. Mas dizer que essa é uma empresa ruim só porque as ações caíram, com base nos números, com base no desempenho, é ridículo. Mesmo voltando ao DCF da SoFi, analisamos o potencial de valorização, além dos cenários otimista, base e pessimista. Ao analisar a probabilidade, aumentei o peso do cenário pessimista devido às premissas. Suponhamos que o macro realmente piore. O crescimento da receita no ano não será de 30%, mas sim próximo de 28%. A margem EBITDA não vai ser 34, vai ficar mais próxima de 30. Ok, então damos um pouco mais de probabilidade para esse cenário. O que acontece? 61,6% de valorização. É isso que conseguimos, certo? Porque eu estou colocando aqui, sim, uma probabilidade bem alta para o cenário base, porque eu realmente acredito que o cenário base é bem realista, o que significa que o preço implícito da ação fica perto de 25 dólares por ação. O cenário otimista está em 36%. Mas como você pode ver, você pode dizer, você está completamente maluco. Você é doido. Não, isso está disponível para você de graça, ok? Você pode brincar com esses números. Você pode dar uma olhada nisso. Só mude, claro, os números azuis. Assim você não estraga tudo. Esse é o cenário otimista? Este é o cenário base, baseado nas próprias projeções deles.
Esse é o cenário otimista, ou seja, eles superariam as próprias projeções, mas talvez com as expectativas e taxas atuais isso não seja viável. Ok, tudo bem. Por isso reduzimos para 25% em vez de 30%. E sabe de uma coisa? Se você quiser colocar 20 para o cenário otimista, 20 para o pessimista, ainda assim temos um potencial de valorização de 51,1% se combinarmos os três cenários aqui. Sim, acredito que o cenário base seja o mais realista. Você pode concordar ou discordar, isso é normal. Faça o que é melhor para mim. Você também deve fazer o melhor para você. Com a Robinhood é parecido. Caiu 33,4% no ano. Com a Robinhood tem a ver com os mercados estão subindo? Se sim, há otimismo e mais interesse em investir, embora para mim ainda não faça muito sentido. Mas tudo bem, é isso que os dados estão mostrando pra gente. Com a Robinhood a gente sabe que há uma fraqueza extrema aqui na receita de criptomoedas. Acabamos de receber o desempenho mensal. Cripto ainda não está indo muito bem, mas os outros segmentos estão melhorando. Mas aqui também, com a Robinhood, se olharmos para a receita líquida de juros, representa uma fatia grande aqui. Ainda está crescendo 23,7% na comparação anual. Se adicionarmos aos outros segmentos de receita, temos opções, cripto, ações e outras receitas de transações, como mercados de previsão. Você vai ver, nós empilhamos eles. Aliás, tudo isso está, claro, disponível para você no fiscal.ai. Acho que hoje é o último dia para a promoção de 25%, o link está na descrição e o comentário fixado caso ainda não tenha testado. Muitos já testaram e agradeço muito mesmo, então veja isso. A receita líquida de juros é esta barra bem aqui. Ela representa uma grande parte da receita total da Robinhood neste momento. E isso sim, isso é beneficiado por taxas de juros altas. Agora, com taxas de juros mais baixas, primeiro o DCF, a avaliação fica melhor, mas também o custo de captação melhora. Para ações de alto crescimento, ações de tecnologia, talvez ações mais arriscadas, taxas de juros mais baixas seriam melhores. Mas se estamos falando aqui puramente do negócio, o negócio Robinhood e até mesmo SoFi também estão se beneficiando das altas taxas de juros. Não é algo puramente negativo. Eles estão ganhando dinheiro com isso. Por fim, um salve rápido para todos os meus amigos da Nebius aqui. $207 por ação. Foi nisso que fechamos na quarta-feira. Acho que não chegamos a $217 por ação. Um trimestre incrível. Uma jornada incrível. Vou fazer um vídeo específico falando sobre a Nebius porque ela realmente merece esse respeito. Para mim a história não acabou. Nem um pouco. E na minha opinião, a estratégia aqui é vender calls cobertas. Nesse caso, se você não quiser que todas as suas ações sejam retiradas a um preço mais alto. Eu estava operando, ainda estou operando, calls de $220 com vencimento nesta sexta-feira. E aí vamos ver como as coisas evoluem. Parabéns a todos nós, acionistas da Nebius. Estou bastante feliz. Tenho quase certeza de que a maioria de nós também está. E então, para concluir, no pior cenário para a SoFi, sem cortes na taxa de juros, a gente já sabe, mas talvez um pequeno aumento. Ok, isso vai acontecer? Ainda não sabemos, é cedo para afirmar, mas isso pode prejudicar a narrativa sobre a SoFi. Embora neste momento, com as ações caindo tanto, dá para dizer que a narrativa já está muito ruim em torno dessa ação, apesar do negócio estar em uma situação muito boa. E para mim, essa é a parte mais importante. Seja a SoFi ou qualquer outra coisa, a ação está dizendo uma coisa no curto prazo. O negócio. Se o negócio continuar indo bem, para mim está ótimo. Claro, já sei que alguns analistas gráficos vão dizer, não compre ação quebrada. Tudo bem, continue comprando velas. Continuarei comprando ótimos negócios que vão continuar crescendo nos próximos anos. 2 jogadores, 2 jogos diferentes, na minha opinião. Mas, no geral, essa é a maneira realista de enxergar a SoFi neste momento. É ruim que essa ação não tenha participado da alta do mercado até agora, mas não acho que vai ser ruim se o negócio continuar tendo o desempenho que vem mostrando nos últimos trimestres e anos. Acredito que aqueles que forem pacientes serão recompensados nos próximos anos. Isso não significa que vai ficar em torno de $15 pelos próximos 3 anos, mas eu realmente acho que vamos subir muito mais no futuro. Claro, se você não quiser aumentar sua posição nessa ação, não aumente. Se você quiser correr atrás das ações de IA, entrar nelas por FOMO, sem problema. Faça o que for melhor para você. Enfim, era isso que eu tinha para vocês agora. Até o próximo vídeo. Tchau.